Nas margens tranquilas de um rio, onde o sol da tarde pintava a água com tons de ouro e laranja, a paz foi brutalmente quebrada. Helena, uma jovem mulher grávida de 7 meses, sentia a brisa suave em seu rosto, um raro momento de serenidade em uma vida marcada por perdas. Ela acariciava sua barriga proeminente, sussurrando promessas de um futuro seguro para o filho que carregava, um futuro que ela lutaria para construir com as próprias mãos. Mas o destino, em sua crueldade implacável, tinha outros planos para aquela tarde. De repente, 3 sombras emergiram da vegetação densa da margem, movendo-se com uma confiança predatória que congelou o sangue nas veias de Helena. Eram 3 homens, seus rostos contorcidos em máscaras de malícia, seus olhos vazios de qualquer compaixão. O que eles não sabiam, no entanto, era que não estavam sozinhos. Escondido nas sombras mais profundas da floresta, um observador silencioso testemunhava a cena se desenrolar. Um guerreiro apache, um homem cujo povo fora expulso de suas terras e cuja existência era um sussurro no vento, observava com olhos de águia. O que aqueles covardes não podiam imaginar era que o guerreiro chamado Kohana não era um mero espectador. Ele carregava em seu coração um juramento antigo, uma promessa de sangue que o ligava a um passado que ele pensava ter sido engolido pela tragédia. Aquela mulher grávida e indefesa, alvo de uma violência tão vil, era, sem que nenhum deles soubesse, a chave para o seu destino e a personificação de sua honra perdida. A ironia era brutal e estava prestes a se desdobrar em um banho de sangue e revelação. Os homens se aproximaram de Helena como lobos cercando um cordeiro. O líder, um homem corpulento chamado Ricardo, sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos frios. Ele e seus comparsas, Jorge e Matias, eram conhecidos na região por sua crueldade, pequenos tiranos que se alimentavam do medo dos outros. Eles viram em Helena um alvo fácil, uma diversão para sua tarde vazia. Eles a empurraram para o chão e o grito de Helena foi abafado pela terra úmida. Ela instintivamente protegeu sua barriga, seu corpo se curvando em um escudo de carne e osso para proteger a vida inocente que pulsava dentro dela. As lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se com a sujeira, enquanto ela implorava por misericórdia, não por si mesma, mas por seu filho. Pode-se imaginar tamanha crueldade? Atacar uma mulher em seu estado mais vulnerável, um santuário de vida nova. Mas para homens como Ricardo, a vulnerabilidade não inspirava proteção, mas desprezo. Eles riam de seu desespero, suas vozes ecoando na clareza pacífica da tarde como um sacrilégio. O que Ricardo não sabia era que cada lágrima que Helena derramava selava seu destino. O universo estava observando, e a retribuição que se aproximava seria tão rápida e feroz quanto a águia que mergulha para sua presa. Kohana, das sombras, sentiu uma fúria antiga e sagrada queimar em seu peito. Aquele ato não era apenas um crime, era uma profanação da vida, uma ofensa contra o grande espírito. A injustiça escalou com uma velocidade aterrorizante. Ricardo agarrou o braço de Helena, sua força bruta, a fazendo gemer de dor. Jorge e Matias vasculhavam a pequena bolsa que ela carregava, encontrando apenas alguns trocados e um pedaço de pão velho. A pobreza dela, em vez de gerar pena, apenas aumentava o desprezo deles. Eles a viam como menos que humana, um objeto para seu entretenimento sádico. Helena sentia uma dor aguda em seu ventre, um medo primordial que superava qualquer dor física. Seu bebê, seu único tesouro no mundo, estava em perigo por causa da maldade sem sentido desses homens. Ela fechou os olhos, uma oração silenciosa em seus lábios, pedindo a qualquer força superior que protegesse seu filho. A dor dela era palpável, uma nuvem de angústia que pairava sobre a clareira do rio. Ela havia perdido os pais anos antes, em um ataque violento, e cresceu acreditando que estava completamente sozinha no mundo. Aquela criança era sua única esperança de reconstruir uma família, de ter um laço de sangue neste mundo cruel. Ver essa esperança ameaçada era uma agonia que rasgava sua alma. Os homens a humilhavam, zombando de sua barriga, de suas roupas gastas, de suas lágrimas. Se ao menos eles soubessem a verdade sobre a linhagem daquela mulher, sobre o poder que, sem saber, ela carregava em seu sangue,
Eles teriam fugido aterrorizados, mas a arrogância os cegava e logo pagariam caro por sua crueldade. Enquanto a brutalidade atingia seu pico, um som cortou o ar, o silvo de uma flecha. Matias, que estava prestes a chutar Helena, caiu no chão com um grito de agonia, uma flecha de ponta de obsidiana cravada em seu ombro. Ricardo e Jorge se viraram, seus rostos passando da zombaria para o choque e o medo. Das sombras emergiu a figura de Corrana. Ele não era alto, mas sua presença era imensa, emanando uma aura de perigo contido. Seus longos cabelos negros estavam presos por uma faixa de couro. Seus olhos escuros queimavam com uma fúria justa. Em suas mãos, ele segurava um arco feito de teixo e em suas costas uma aljava cheia de flechas. Ele se movia com a graça silenciosa de um pantera, cada músculo tenso e pronto para a ação. Por um momento, os dois agressores ficaram paralisados, incapazes de processar o que viam. Um índio, um apache ali, como um fantasma de um tempo esquecido. A vida, em seus desígnios misteriosos, faria com que eles pagassem por cada lágrima que Helena derramou, usando como instrumento um homem que eles considerariam um selvagem. Corrana não disse uma palavra. Seus olhos estavam fixos nos homens, seu rosto uma máscara impassível de determinação. Ele estava em desvantagem numérica e os homens eram maiores, mas o medo já havia se infiltrado em seus corações. A luta foi breve e brutal. Corrana era um mestre em seu ofício. Ele se esquivou de um ataque desajeitado de Ricardo, que empunhava um facão, e usou seu arco como uma arma contundente, atingindo Jorge no rosto. O som de osso quebrando ecoou pela clareira. Enquanto Jorge cambaleava para trás, cuspindo sangue e dentes, Corrana se concentrou em Ricardo. O homem corpulento era forte, mas lento e previsível. Corrana se movia como a água, fluindo ao redor de seus ataques, procurando uma abertura. Ele sabia que não podia prolongar a luta. Sua prioridade era a mulher no chão. Ele precisava incapacitá-los e fugir. A coragem de Corrana era a de um verdadeiro guerreiro, não buscando glória, mas protegendo os inocentes. Em um movimento rápido, ele desarmou Ricardo, a faca voando para a vegetação. Mas Ricardo, em seu desespero, conseguiu agarrar um galho pesado e atingiu Corrana na lateral da cabeça. A visão do Apache turvou por um instante e uma dor lancinante explodiu em seu crânio. Foi a abertura que Ricardo precisava. Ele e Jorge, agora recuperado o suficiente para lutar, avançaram sobre o guerreiro ferido. Matias, ainda gemendo no chão com a flecha no ombro, os incitava. A situação havia se invertido perigosamente. Helena observava, o horror paralisando-a. O homem que viera para salvá-la estava agora em perigo de morte. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo, superando o medo. Ela não podia simplesmente ficar ali e assistir. Com um grito que surpreendeu a si mesma, ela se levantou e pegou uma pedra pesada do chão. Com toda a força que conseguiu reunir, ela a arremessou na cabeça de Jorge, que caiu inconsciente. O ato de bravura de Helena deu a Corrana o segundo que ele precisava. Ignorando a dor latejante em sua cabeça, ele se lançou sobre Ricardo, derrubando-o com o peso de seu corpo. Os dois rolaram pelo chão em uma luta desesperada. Corrana era mais habilidoso, mas a lesão em sua cabeça o estava enfraquecendo rapidamente. Ele sabia que eles precisavam sair dali. Com um último esforço, ele desferiu um soco no queixo de Ricardo, deixando-o atordoado. Sem perder um segundo, Corrana se levantou cambaleando e correu para Helena. "Precisamos ir. Agora", ele murmurou, sua voz rouca de dor. Ele a ajudou a se levantar, seus olhos expressando uma urgência que não precisava de mais explicações. Juntos, feridos e aterrorizados, eles mergulharam na escuridão da floresta, deixando para trás os 3 agressores caídos. Eles não tinham para onde ir, não tinham suprimentos e eram caçados. A fuga deles era apenas o começo de uma nova provação. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor, fome e medo. Corrana, apesar de sua própria lesão, cuidou de Helena com uma dedicação feroz. Ele usou seu conhecimento da floresta para encontrar água potável e raízes comestíveis. Ele criou um abrigo improvisado com folhas e galhos, protegendo-a da chuva fria da noite. Sua cabeça latejava incessantemente
e às vezes o mundo girava ao seu redor, mas ele nunca vacilou em sua missão de protegê-la. Helena, por sua vez, tentava cuidar da ferida dele com pedaços rasgados de sua própria roupa. Havia uma comunicação silenciosa entre eles, uma confiança nascida da adversidade compartilhada. Ela se sentia inexplicavelmente segura na presença daquele estranho silencioso. Ele não fazia perguntas sobre seu passado, e ela não perguntava sobre o dele. O sofrimento deles era um elo mais forte que as palavras. Eles tentaram buscar ajuda em um pequeno vilarejo que encontraram, mas foram recebidos com desconfiança e portas fechadas. As pessoas olhavam para Kohana com medo e desprezo, vendo apenas o selvagem de suas histórias. Viam Helena como sua cúmplice. Ninguém ofereceu comida ou abrigo. A crueldade do mundo parecia não ter fim. Onde estava a compaixão humana? Onde estava a ajuda para uma mulher grávida e um homem ferido? A cada porta batida na cara, a simpatia do público por eles aumentaria, e a raiva contra a sociedade indiferente ferveria. O desespero de Helena crescia a cada dia. Ela sentia o bebê se mexer dentro dela, um lembrete constante do que estava em jogo. Ela temia dar à luz na floresta, sem ajuda, sem segurança. Às vezes, à noite, ela chorava silenciosamente para não perturbar seu protetor. Suas lágrimas eram testemunhas de sua imensa solidão e de sua força resiliente. Kohana, mesmo em seu estado debilitado, sentia a dor dela como se fosse sua. Algo sobre aquela mulher o comovia de uma forma que ele não entendia. Era mais do que apenas o instinto de um guerreiro para proteger os fracos. Era algo mais profundo, uma conexão que ele não conseguia nomear. Ele se viu observando-a, os pequenos gestos que ela fazia, a maneira como cantava baixinho para sua barriga. Se ele soubesse a verdade, seu coração teria se partido e se curado no mesmo instante. Mas, por enquanto, a verdade permanecia oculta. Um segredo guardado pelo destino, esperando o momento certo para se revelar. Karma, no entanto, nunca se esquece, e cada passo que davam juntos os aproximava de uma revelação que mudaria tudo. A dor que sofriam agora era apenas o prelúdio de uma vindicação inimaginável. Enquanto se escondiam em uma caverna antiga, esperando que Kohana recuperasse suas forças, a proximidade forçada começou a quebrar as barreiras do silêncio. As noites eram longas, e o único som era o crepitar da pequena fogueira que Kohana conseguia fazer. Foi em uma dessas noites que Helena, buscando algum conforto, começou a cantarolar uma canção de ninar. Era uma melodia antiga, de palavras esquecidas, que sua mãe costumava cantar para ela. Kohana, que estava afiando a ponta de uma lança improvisada, congelou. A melodia o atingiu como um raio. Era a mesma canção que uma mulher, a esposa de seu benfeitor, cantava para sua filha pequena muitos anos atrás, antes que a tragédia o separasse. Ele olhou para Helena, um lampejo de confusão e reconhecimento em seus olhos. "Onde você aprendeu essa canção?" ele perguntou, sua voz soando estranha até para ele. Helena encolheu os ombros, sentindo-se subitamente tímida. "Minha mãe cantava para mim. É a única coisa que realmente me lembro dela", ela disse, sua voz embargada pela emoção. Kohana não disse mais nada, mas uma semente de dúvida foi plantada em sua mente. Poderia ser uma coincidência? As chances eram astronômicas. No entanto, a possibilidade, por mais remota que fosse, começou a assombrá-lo. Os dias se transformaram em semanas. A ferida na cabeça de Kohana começou a cicatrizar, embora as tonturas persistissem. Helena estava cada vez mais perto de dar à luz. A urgência de sua situação era uma pressão constante. Durante suas conversas hesitantes, mais pistas começaram a surgir. Pequenas peças de um quebra-cabeça que nenhum deles sabia que estava montando. Helena falou sobre seus pais, um casal que havia se mudado para aquela região remota em busca de uma vida pacífica, longe da ganância do mundo. Seu pai era um homem bom, um estudioso da natureza que respeitava as tradições antigas dos povos nativos. Kohana ouvia atentamente, cada palavra de Helena ressoando com uma familiaridade assustadora. A descrição de seu pai correspondia perfeitamente ao homem que salvara sua vida quando ele era apenas um menino. Kohana, órfão após sua tribo ter sido dizimada, foi encontrado morrendo de fome na floresta por aquele homem gentil.
O homem e sua esposa o acolheram, cuidaram dele e o trataram como um filho. Kohana, em troca, jurou a eles uma lealdade eterna, uma promessa de proteger sua família com sua própria vida. Mas um dia, enquanto Kohana estava caçando, um bando de mercenários atacou o pequeno rancho. Quando ele voltou, encontrou a casa queimada, seus benfeitores mortos e a filha deles, uma menina de 5 anos, desaparecida, presumivelmente morta ou levada. Kohana passou anos procurando por ela, um fantasma movido pela culpa e por um juramento não cumprido. A ironia dramática se intensificava a cada conversa. Helena falava da perda de seus pais, sem saber que o homem ao seu lado compartilhava de sua dor de uma maneira que ela não podia imaginar. Kohana ouvia sobre a menina perdida, sem perceber que ela estava sentada bem na sua frente, carregando a próxima geração daquela mesma linhagem em seu ventre. Houve momentos em que a verdade quase veio à tona. Helena mencionou um colar que sua mãe usava, um medalhão de prata com uma gravação peculiar. Kohana sentiu um calafrio. Ele se lembrava daquele medalhão. Ele o tinha visto inúmeras vezes no pescoço de sua benfeitora. "Você ainda tem?" Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Helena balançou a cabeça tristemente. "Foi perdido no ataque." "Tudo foi perdido," ela respondeu. O coração de Kohana afundou. A prova, a conexão tangível havia desaparecido. Mas as sementes da verdade, uma vez plantadas, continuam a crescer nas sombras. Ele começou a observar Helena ainda mais de perto, procurando por qualquer sinal, qualquer coisa que pudesse confirmar a suspeita impossível que crescia em seu coração. Ele notou a maneira como ela inclinava a cabeça quando estava pensativa, um hábito idêntico ao de sua benfeitora. Ele viu a força e a resiliência nela, a mesma força que admirava em seu pai. O momento da revelação chegou de forma inesperada. Helena, sentindo-se um pouco mais segura na caverna, decidiu organizar os poucos pertences que lhe restavam. Dentro de um pequeno bolso secreto em sua bolsa, um que ela havia esquecido, estava um objeto envolto em um pedaço de pano. Com as mãos trêmulas, ela o desembrulhou. Era uma fotografia antiga, desbotada e amassada nas bordas, mas a imagem ainda era visível. Mostrava um homem sorridente e uma mulher bonita segurando uma menina pequena nos braços. Eram seus pais e ela. "Este é o único retrato que tenho deles", disse ela, a voz cheia de nostalgia e dor, enquanto estendia a foto para Kohana. O guerreiro pegou a fotografia com uma reverência hesitante. Seu coração batia descontroladamente em seu peito. Ao olhar para os rostos na imagem, o mundo ao seu redor pareceu parar. Não havia dúvida. O homem na foto era David, o anjo da guarda de sua infância. A mulher era Sarah, a figura materna que ele havia perdido. E a menininha... Seus olhos se fixaram no rosto da criança, e então se ergueram para encontrar os olhos de Helena. Eram os mesmos olhos. Naquele momento, tudo mudou. A respiração de Kohana ficou presa em sua garganta. Ele olhou da fotografia para o rosto de Helena, e de volta para a fotografia. As semelhanças eram inconfundíveis. A forma do rosto, o sorriso, os olhos que continham um universo de gentileza. Mas foi um pequeno detalhe que selou a verdade com uma certeza avassaladora. Ele se lembrou de uma conversa com David anos atrás. David havia lhe contado sobre uma pequena marca de nascença que sua filha tinha, uma mancha em forma de crescente na parte interna do pulso esquerdo. Com a mão trêmula, Kohana gentilmente pegou o pulso de Helena. Ela recuou por um instante, surpresa, mas não sentiu ameaça em seu toque. Ele virou a mão dela, e lá estava, uma pequena marca de nascença em forma de crescente, exatamente como David havia descrito. A fotografia caiu de sua mão. Kohana caiu de joelhos, o estoicismo de guerreiro se desfazendo como uma represa rompida. Uma única lágrima, a primeira em décadas, traçou um caminho em sua face curtida pelo tempo. A torrente de emoções era avassaladora. Choque, luto pela família que ele pensava ter perdido para sempre e uma alegria profunda e redentora que o purificava. Ele não havia falhado em seu juramento. Ele a encontrou, a filha de seu Salvador. Helena, ele sussurrou a voz embargada, a primeira vez que ele pronunciava o nome dela com tanta emoção. Seu pai. O nome dele era David.
Helena assentiu, confusa com a reação dele. E sua mãe, Sara? Ela assentiu novamente, seus olhos se arregalando em compreensão. Como você sabe? Ela perguntou, sua voz um fio. Kohana então contou sua história. Ele falou sobre como David e Sara o salvaram, sobre o amor e a bondade que lhe mostraram, sobre o juramento que ele fez para protegê-los. Ele descreveu o ataque, a devastação que encontrou ao retornar, sua busca incansável e a culpa que o consumiu por anos. Helena ouvia, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. As peças do quebra-cabeça de sua própria vida começaram a se encaixar. A sensação de familiaridade que ela sentia por Kohana, a segurança inexplicável em sua presença, não era o afeto por um estranho, mas o reconhecimento subconsciente de um guardião, um membro perdido de sua própria família improvisada. A ironia era brutal e bela ao mesmo tempo. Ele não estava apenas salvando uma mulher grávida indefesa, ele estava cumprindo o propósito mais sagrado de sua vida. O homem que ela via como seu salvador era, na verdade, seu protetor destinado, ligado a ela por laços de lealdade e amor que transcendiam o sangue. Naquela caverna escura, duas almas perdidas se encontraram, e a verdade curou feridas que ambos pensavam ser eternas. O guerreiro encontrou sua missão, e a órfã encontrou seu guardião. Eles não estavam mais sozinhos. Com a verdade revelada, uma nova determinação tomou conta de Kohana e Helena. Não era mais apenas sobre sobrevivência, era sobre justiça. A justiça por David e Sara, e a justiça pelo ataque covarde que quase tirou a vida de Helena e de seu filho ainda não nascido. Kohana, agora com um propósito renovado, usou seu conhecimento íntimo da região para rastrear os agressores. Ele sabia que homens como Ricardo não agiam sozinhos e raramente sem um motivo financeiro. A crueldade deles não era aleatória, era uma ferramenta. Usando técnicas de rastreamento que nenhum homem civilizado poderia igualar, Kohana seguiu as trilhas deixadas pelos criminosos de volta à cidade mais próxima. Ele se movia como um espírito pela noite, observando, ouvindo. Logo ele descobriu a verdade. Ricardo e seus capangas eram empregados de um poderoso e inescrupuloso empresário do setor imobiliário chamado Otávio Menezes. Otávio queria construir um resort de luxo às margens do rio, uma área de beleza natural protegida por lei. Para conseguir isso, ele precisava que a terra fosse considerada perigosa e indesejável. Os ataques, incluindo o de Helena, eram parte de uma campanha de terror para expulsar os poucos moradores e desvalorizar a área, permitindo que ele a comprasse por uma ninharia com a ajuda de um funcionário público corrupto. A podridão era mais profunda do que eles imaginavam. O ataque a Helena não foi um ato aleatório de violência, mas um ato calculado de ganância corporativa. A raiva de Kohana se transformou em um fogo frio e focado. Ele sabia que não poderia simplesmente confrontá-los. Otávio era rico e protegido. Eles precisavam de provas irrefutáveis, provas que o expusessem de uma forma que nem seu dinheiro nem sua influência pudessem negar. O narrador, como um juiz moral, se deleita com o que está por vir. A arrogância de Otávio Menezes era sua maior fraqueza. Ele acreditava que estava acima da lei, que pessoas como Helena e Kohana eram insetos a serem esmagados. Ele logo aprenderia da maneira mais difícil que a justiça, às vezes, vem das sombras, empunhada por aqueles que ele mais despreza. A vida faria com que ele pagasse por cada ato de crueldade, por cada pedaço de terra roubado, por cada vida destruída. Karma estava tecendo sua teia, e Otávio Menezes estava prestes a ser pego nela. A queda do tirano seria espetacular. Kohana, com a ajuda de Helena, que se lembrava de detalhes das conversas dos homens, começou a montar um plano. Ele observou os movimentos de Ricardo, descobrindo seu ponto de encontro regular com Otávio, um armazém abandonado nos arredores da cidade. Era lá que Otávio entregava os pagamentos e dava novas ordens. Kohana sabia que precisava de uma testemunha, de algo que o mundo não pudesse ignorar. Ele procurou o único jornalista honesto da cidade, um jovem chamado Lucas, que havia tentado expor a corrupção de Otávio no passado, mas fora silenciado por ameaças. Kohana abordou Lucas secretamente, contando-lhe a história de Helena
e apresentando as evidências que havia reunido. Lucas, vendo a verdade nos olhos do guerreiro e a oportunidade de finalmente fazer justiça, concordou em ajudar. Eles planejaram a exposição pública perfeita. Lucas usaria uma câmera escondida e posicionaria microfones no armazém. O plano era gravar Otávio admitindo seus crimes, confessando os ataques e o suborno. Seria uma armadilha perfeita, e os vilões arrogantes caminhariam direto para ela. O palco para a justiça poética estava montado. A humilhação pública que se seguiria seria saboreada por todos que já haviam sofrido nas mãos de homens como Otávio. Na noite marcada, tudo correu como planejado. Otávio Menezes chegou ao armazém, arrogante como sempre. Ricardo e seus homens estavam lá, esperando o pagamento. As câmeras de Lucas estavam gravando. Corrana e Helena observavam de longe, seus corações batendo com uma mistura de medo e esperança. Eles ouviram, através do microfone, Otávio parabenizando Ricardo pelo trabalho com Helena. Foi uma pena que ela escapou, disse Otávio com frieza. Mas o susto foi suficiente. Ninguém mais vai querer chegar perto daquele rio. Em breve será tudo meu. Ele então continuou detalhando o esquema de suborno e os outros atos de violência que havia ordenado. Era a confissão completa, uma entrega de bandeja para a justiça. No momento em que Otávio entregou um envelope cheio de dinheiro para Ricardo, as luzes se acenderam. A polícia, alertada por Lucas, invadiu o local. Câmeras de notícias, também avisadas pelo jornalista, inundaram o armazém, transmitindo tudo ao vivo. O rosto de Otávio Menezes passou da arrogância para o pânico absoluto. Ele foi pego, humilhado publicamente. Sua máscara de respeitabilidade foi arrancada, revelando o monstro por baixo. Ricardo, Jorge e Matias foram presos no local, seus rostos estúpidos exibidos para todo o país ver. A cena da prisão foi um espetáculo de justiça. Otávio, o poderoso milionário, algemado e empurrado para dentro de uma viatura como um criminoso comum. Seus apelos foram ignorados. Seu poder se evaporou naquele instante. A vingança foi completa, e o narrador se regozija. Aqueles que semeiam o mal colhem a destruição. O resultado foi uma avalanche. A filmagem se tornou viral, um símbolo da luta contra a corrupção e a ganância. O império de Otávio Menezes desmoronou. Suas contas foram congeladas, seus negócios investigados, seus parceiros o abandonaram como ratos de um navio afundando. O funcionário público corrupto foi exposto e preso. Os cúmplices de Otávio, em uma tentativa de salvar a própria pele, testemunharam contra ele, revelando décadas de crimes. Helena, agora vista como uma heroína e uma sobrevivente, recebeu uma enxurrada de apoio público. O mundo conheceu sua história, a tragédia de seus pais e sua incrível resiliência. Ela não era mais uma vítima anônima. Ela era um farol de esperança. Com o desenrolar do processo judicial, foi descoberto que a terra que Otávio cobiçava pertencia legalmente à família de Helena, um fato que ele havia tentado esconder através de documentos falsos. Em uma reviravolta do destino, Helena não apenas obteve justiça, mas também recuperou sua herança. A terra pela qual quase morreu agora era sua. O juiz, ao proferir a sentença, não poupou palavras, condenando Otávio e seus capangas às penas mais severas permitidas por lei. A justiça havia sido servida, fria e satisfatória. Helena, com Corrana ao seu lado, assistiu a tudo do tribunal, seu rosto sereno. A lágrima que escorreu por sua bochecha desta vez não era de dor, mas de alívio e triunfo. O legado de seus pais fora honrado. O epílogo se desenrola 1 ano depois. A margem do rio, antes um lugar de terror, foi transformada. Helena, usando os recursos que recuperou e as doações que recebeu, fundou o Santuário David e Sara. Não era um resort de luxo, mas um refúgio para mulheres que fugiam da violência e um centro de conservação para proteger a vida selvagem da região. Ela deu à luz um menino saudável e forte, a quem chamou de David Corrana, em homenagem aos 2 homens mais importantes de sua vida. Ela não era mais a jovem assustada e sozinha, mas uma líder comunitária, uma força do bem, usando sua dor para curar os outros. Seu sofrimento lhe deu um propósito e ela o abraçou com todo o coração. Corrana permaneceu ao seu lado, não mais um fantasma assombrado pelo passado,
mas um guardião orgulhoso e uma figura avô para o pequeno David. Ele encontrou sua paz não na vingança, mas na proteção e no florescimento da família que ele jurou defender. Ele ensinou ao menino as tradições de seu povo, a importância de respeitar a terra e de proteger os vulneráveis. A linhagem de bondade de David e Sara continuaria. A queda dos vilões foi permanente e absoluta. Otávio Menezes morreu na prisão, um homem quebrado e esquecido, despojado de sua riqueza e poder. Sua reputação foi destruída para sempre. Seu nome se tornou sinônimo de ganância e maldade. Ricardo, Jorge e Matias cumpriam longas sentenças, suas vidas reduzidas a 4 paredes de concreto. Nas raras vezes em que eram mencionados, era como um conto de advertência, um exemplo da estupidez da crueldade. A justiça que receberam foi completa, deixando-os apodrecer com o veneno de seus próprios corações. O narrador enfatiza a moral explícita da história. Esta história nos lembra que a coragem pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e que os laços de lealdade e honra são mais fortes que o aço. Ela nos ensina que, mesmo na escuridão mais profunda, um único ato de bravura pode acender uma fogueira de esperança. Que ninguém se engane. O universo tem uma maneira de equilibrar as coisas, e a karma, embora às vezes silenciosa e paciente, nunca esquece um endereço. Ela sempre vem para cobrar. A história de Helena e Kohana serve como um aviso direto para a audiência. Nunca subestime a força de um coração puro e o alcance da justiça. Para aqueles que vivem pela crueldade, que se alimentam do sofrimento alheio, saibam que um dia, quando menos esperarem, um guerreiro pode emergir das sombras. Que a retribuição será rápida, final e devastadora, pois aqueles que semeiam o vento da injustiça inevitavelmente colherão a tempestade da retribuição.